Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Estamos reunidos hoje para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Hoje, 11 de novembro de 2022, eu sou a Carla e a Mita também está aqui do meu lado. E nós vamos conduzir o estudo hoje, porque a tia Conceição está de férias. 10 dias de repouso, de recuperação. Que Jesus a proteja e conduza, nessas férias tão merecidas. E aí nós ficamos aqui, as estagiárias da Boa Vontade, com nossos amigos Augusto, Tarcísio, Cecília, Lúcia, todo mundo participando aqui, Gracinha também, para a gente enriquecer esse estudo de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Já pedimos perdão, desculpas, porque não temos os exemplos mediúnicos da tia, não somos médios, mas com Jesus, espiritualidade amiga, a gente consegue. Mas antes, vamos envolver nosso irmão Augusto para fazer a prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa sexta, por essa oportunidade de estar reunido em Teu nome, e te rogamos humildemente que Tu possa intuir a todos nós, para que possamos tirar os entendimentos necessários do que aqui estudaremos. E assim, Mestre amigo Jesus, nessa busca de compreender os Teus ensinamentos, possamos nós também ter a força de vontade de aplicá-los no dia a dia. E te rogamos, Mestre, abençoa, nos fortalece e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, muito obrigada, Augusto. Eu só queria fazer uma correção, porque eu falei assim que a gente não é médium ostensivo, mas todos somos médios de alguma forma, e quanto mais a gente souber as influências que a gente sofre, melhor a gente se prepara, se educa. Então, ao Livro dos Médiuns. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade, distinção entre os espíritos bons e os maus, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Questão 255. Item, 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É São Luís mesmo que está falando? É Nossa Senhora? É Jesus? Como é que vai saber? Vamos lá que o embuste tem muito, Mano. De fato, os espíritos não nos trazem uma carteira de identidade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Justamente por isso, esta questão de identidade é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. E vamos ver por que ele vai dizer isso, A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível mesmo, de modo que ficamos limitados a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se as coisas que diz são dignas do caráter de Fénelon, e este não as desaprovaria, haverá, quando não, uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. É principalmente nesse caso que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis,
pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Então está bem claro aqui, né, que o que importa é a linguagem e a mensagem, não só a linguagem, né, a mensagem, o teor da mensagem. É um teor elevado, é um teor que é nobre, então pode ser qualquer espírito, não precisa ser famoso. Está ensinando uma coisa boa, então é bom, porque essa é a dificuldade. E ele fala dos espíritos antigos, que é mais difícil, porque, por exemplo, se a Lúcia desencarna, aí chega alguém falando diferente, a gente vai saber, não, essa não é a Lúcia, a gente conheceu ela. Então, quanto mais antigo o espírito, mais difícil ainda. Então, por isso que ele fala essa questão de ser mais trivial, porque a gente não vai reconhecer Fénelon, né? Só mesmo pelo teor da mensagem ou pela linguagem, a gente vai supor que seja ele, mas não tem importância, né? O Humberto de Campos, ele desencarnou e pouco tempo depois ele já deu comunicação. E muita gente achava que não era, e é só levar para um especialista na obra do Humberto de Campos e ele vê as mensagens, não, esses escritos é o escrito, era assim que ele escrevia. E tem essa ele questão pode estar falando também de outro teor, que ele mudou, né? Que ele era ateu e tudo mais, mas o tipo da escrita é o de Humberto de Campos. É essa forma. Objetarão, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude, não podendo, por conseguinte, ser um espírito bom. É nesse ponto que surgem questões delicadas, matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. Então, se é um espírito superior, não tem por que mentir, né? Mas a gente sabe que os espíritos de terceira ordem. Item 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, deixam de conservar as suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e com os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corpóreas efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, formando assim, por simpatia, grupos ou famílias. Por outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter alcançado as fileiras mais elevadas, e se o compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Porém, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza seja mais identificada com a deles. É assim que os nossos anjos da guarda se dão a conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um dos santos que veneramos e, geralmente, pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que, se o anjo da guarda de uma pessoa se apresenta como São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito completamente desconhecido, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Deduz-se ainda, seja qual for o nome sob o qual alguém invoque o seu anjo da guarda, este atenderá ao apelo que lhe é dirigido, pois é o pensamento que o atrai e o não nome que lhe é indiferente. É como ele diz, quanto mais superior o espírito e quantas encarnações já tivemos, né? Como ele diz, milhares de encarnação. Por exemplo, a Célia. A gente sabe a história da Célia, um espírito grandioso, né? Que veio para ajudar, veio de outro estrela, né? Outro planeta. E ela, uma anônima,
né? E a gente sabe a história porque foi psicografada e a gente sabe que era um espírito que se sacrificou por amor e tudo mais. Então ele diz, eles dão os nomes conhecidos porque a gente gosta disso, né? Precisa disso. O próprio André Luiz, e o do André Luiz tem uma causa que assim, ele não se identificou com o nome dele porque ainda tinha familiares dele encarnados para não criar, né? Coisa, disse que o nome pouco importa. E perguntou o nome, era o irmão do Chico que estava dormindo, e disse, põe aí. Então é assim, o que interessa é a mensagem, não o nome. Dá-se a mesma coisa todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, a presunção de que seja ele, podendo-se dizer, em todos os casos, que se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão do nome é secundária, de sorte que se pode considerá-lo como o simples indício de categoria que ocupa o espírito na escala espírita. E agora me lembrei de Celina, né? Que as histórias que contam, quando ela se aproxima, a Nossa Senhora é a Mãe Santíssima, e não é, né? Então, assim, a luz que ela emite, a vibração deve ser tão maravilhosa que para nós o que se compara é a Mãe Santíssima, né? A situação é outra, quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para dar mais crédito às suas palavras. O famoso charlatão. Este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será exagerada contra semelhantes substituições. É graças a esses nomes emprestados e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram fazer que se aceitem as mais ridículas ideias. E aqui a gente tem um caso conhecido de uma pessoa que para tudo, é a Bezerra de Menezes, veio, falou para fazer tal coisa, é o Bezerrão, é a Bezerra. Não. Então, assim, já está fascinado, né? Não pode ser assim, tem que ter o critério, o que é, não é só nome famoso, não vem outro, é só ele. Então é quase como se o Bezerra tivesse à disposição dele, e a gente já percebe que não é verdade. E isso ele diz que nessa época dele, século XIX, era muito frequente. E nós, na nossa época, século XXI, é muito mais devido às fake news e à velocidade das comunicações. Circula na internet muitas mensagens assinadas como de Chico Xavier, e não é. E põe nome famoso. Seja qualquer mensagem, seja mediúnica, não seja mediúnica, isso passa. Essa semana até houve um caso que eu vi, a pessoa mandou um poema, como se fosse um poema, e embaixo Fernando Pessoa. E outra pessoa foi fazer uma palestra, imprimiu aquilo e mandou Fernando Pessoa. E aí eu tenho as obras completas do Fernando Pessoa, eu fui pesquisar, não aparece nada. Aí eu fui na internet. Aí a cara diz, olha, uma pessoa pegou uma parte de um texto do Augusto Cury com uma frase de um outro autor e montou e botou Fernando Pessoa, e todo mundo saiu divulgando como Fernando Pessoa sem nunca ter sido. Assim, tem muita coisa de Chico, tem muita coisa de André Luiz, que às vezes a gente lê e vê pela linguagem que não é dele. Tem coisas que é muito bobagem. O famoso, então, quando morre, é dito certo que daqui a um ano está dando mensagem. Ainda mais se for trágico, né? Todo famoso, cara. Todo mundo já mandou mensaginha. Então, por isso ele diz, a questão da identidade, como já dissemos, pois, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, pois os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções,
completamente desconhecidas. Isso até me lembrou, como ele diz assim, um todo coletivo. Quando Paulo de Tarso começou as mensagens, o próprio Jesus disse que ia mandar Estevão, que ia transmitir o pensamento dele, mais a miúde, e acompanhar Paulo. Então, assim, não precisa Jesus estar lá, mas é o pensamento de Jesus. Muito bem. O que nos interessa não é a pessoa deles, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Devemos julgá-lo pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Já não sucede a mesma coisa com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma, que nos interessa. É razoável, portanto, que em tais circunstâncias procuremos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Então ele está fazendo uma diferença para ensinos gerais, né, diretrizes, alguma coisa que instruções gerais pode ser o espírito, se a mensagem for boa, não interessa o nome. Mas para comunicações íntimas, aí já interessa. Não posso chamar a Mita e aí vai vir outro. E tem alguns caracteres que você pode identificar que a época. E aí é como a tia sempre diz, ele tem que dar para a gente reconhecer particularidades. Senão, não vai ser. Vai ser embusteiro. Que a gente estudando a revista espírita, a gente percebe bastante todo o cuidado de Kardec, independente de que seja, o estudo, o aprofundamento nas questões para ele conseguir identificar, né? A gente lembra do espírito Charlet, que falou bem bonito, uma linguagem assim que parecia tudo bem sério, e Kardec no estudo vai mostrando, olha, não é assim, isso aqui que você falou tem um equívoco, né? Aí ele falou, eu queria achar, é que eu comecei agora, eu tô falando bonito, mas tá certo, pode continuar fazendo isso, tá muito certo o seu caminho. Então, assim, a gente vê que não é só palavra, é conteúdo também, e daí o espírita instruí-vos, né? Mas hoje vale para todo mundo instruí-vos, porque fake news está rolando direto. Vídeo Fernando Pessoa. Muitas mensagens que surgem, principalmente através do WhatsApp, de todas essas redes sociais, mensagens que são boas, mas que não são verdadeiras. Se você buscar profundamente, vê que elas não são verdadeiras. Então é muito difícil a gente fazer uma triagem dessas mensagens que às vezes vêm com nomes importantes e são mencionados, mas que são divulgadas assim irresponsavelmente. Passa e repassa, né? Eu acho e aí a importância da gente estar estudando as obras básicas, pelo menos para a gente não fazer essa patuscada, né? Se a gente não sabe, pelo menos o mínimo que a gente aprende aqui é ainda investigar, né? Porque eu não acredito que a gente vai ficar agora de uma lida rápida, não. A gente vai estudar, reestudar, mas pelo menos a gente saber que o mínimo que a gente tem que fazer é investigar, né? O estudo vai nos trazer o conhecimento necessário para a gente poder tirar essas dúvidas, né? Tirar essas dúvidas para ver uma mensagem, às vezes ela pode ter, vamos dizer, a gente olhar a mensagem assim, no geral e muito superficial e achar que é uma mensagem muito bela, mas quando a gente vai profundamente, que já tem um conhecimento dos estudos, como do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, das obras básicas, você vai fazer uma análise mais detalhada e você vai ver que não tem nada a ver. Por isso que é interessante o estudo, por isso que é importante, para a gente poder não deixar se levar por essas conversas. Isso, né? Principalmente das obras básicas, porque a gente sabe também que dentro da literatura espírita
já está vindo muita coisa que não é mais do básico, né? Já tem bastante enfeite pelo meio. Mas nós temos muito colegas nossos espíritas que estão começando e que, assim, a doutrina, que estão começando a conhecer e que muitas vezes eles engolem perfeitamente essas mensagens, porque basta botar a fotografia do Chico e escrever alguma coisa boa embaixo, acha que já é espiritismo. E agora sendo polêmica, que nem a tia Conceição, não é só espírita iniciante não, viu? Tem muito espírito antigo falando besteira por aí. Não, e aí o que ele diz nesse item? O nome não é importante, o importante é a mensagem. Verificar a linguagem. A gente já sabe que espírito, quanto mais elevado, não fala palavra chula, não fala bobagem, não fica enrolando, não quer falar só palavras, não critica, não quer só palavras bonitas, quer conteúdo. E se for, outra coisa como ele diz, já uma mensagem individual, uma comunicação íntima, aí o espírito tem que oferecer e fornecer particularidades para que ele seja identificado. Então isso aí já tira muita coisa. No geral, a gente tem que ter a observação e o bom senso, né? Item 257. A identidade é muito mais fácil de ser comprovada quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e características são conhecidos, porque são justamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de abandonar que nos permitem reconhecê-los, constituindo isso um dos sinais mais seguros de identidade. Como a gente tinha falado, né? Morreu há pouco tempo, a gente conhece, dá para saber as características. O espírito, sem dúvida, pode dar provas de identidade em atenção ao pedido que se lhes faça nesse sentido, mas só o faz quando isso lhe convém. Geralmente, semelhante pedido o magoa, devendo, pois, ser evitado. Deixando o corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Melinda-se com toda a pergunta que tenha por fim pô-lo à prova. Há perguntas que ninguém ousaria fazer-lhe em vida, pelo receio de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração depois da sua morte? Se algum homem se apresentar no salão, declinando o seu nome, alguém irá pedir-lhe a queima-roupa que apresente os documentos sob o pretexto de haver impostores? Então aqui a gente vê até uma ética na sessão mediúnica. Calma. E isso quando for de ordem geral, comunicações coletivas. Certamente, esse homem teria o direito de lembrar ao interlocutor as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Aragô, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e o que o interpelassem assim: dizeis que sois Aragô, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, sobrenome, os nomes de vossos filhos, o que fazias em tal dia, a tal hora, etc, etc. Que responderia a ele? Pois bem, como o espírito fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Ou seja, depois que morre, continua a mesma coisa. Ou seja, não responde, vai embora. Tchau. A gente tá estudando Humberto de Campos, né, no Lázaro Rede Vivo, e uma das mensagens é que ele fala que ele morreu e ele desencarnou e chegou do outro lado, e ele quis contar para os seus pares como era lá, um mundo mudado, chamando a atenção para uma vida mais profunda, mais espiritualizada. E os pares disseram: não, isso aí não é ele não, vocês estão querendo enganar, onde que ele ia falar uma coisa dessa, não sei o quê.
E aí ele fala, será que acham que eu ia chegar do outro lado e fazer as mesmas gracinhas que eu falava? Então, assim, a pessoa às vezes também muda um tom, né? Já que viu uma outra coisa. Mas e aqui como o Kardec fala, ele realmente se ressente dos amigos que eram íntimos que não escutam a mensagem que ele tem para dar. E ele sai bastante, a mensagem é bem triste até, porque ele diz, não me reconhece, mas não entendem, né? Ele fica magoado que fizeram troça dele. Item 258. Enquanto se recusam a responder a perguntas pueris e extravagantes que qualquer pessoa teria escrúpulos em lhes dirigir, se fossem vivos, os espíritos, por outro lado, não se negam a dar espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego de palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes, e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade se destacam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam resultar da natureza das comunicações. E aí ele pede para ver o fato referido no item 70, que já está gravado no canal. E referindo a Kardec, ele fazia isso. São Luís, que era o mentor das suas reuniões, ele não perguntava toda hora, é fulano, é ciclano? Não, ele analisava o teor das comunicações, se era um espírito, a linguagem que ele foi utilizada, a mensagem transmitida, e só em caso de muita dúvida ou que quisesse ter uma certeza absoluta, que ele perguntava de São Luís, mas fora isso, ele examinava todas as comunicações. Ainda dá mais uma, né? 259. O meio é empregado algumas vezes com sucesso para se conseguir identificar um espírito que se comunica quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus onipotente, que é realmente a pessoa que ele diz ser. O Wesley está rindo aqui, ele já ia jurar na hora, né? Mas o que nos conta é que o espírito na erraticidade, ele se torna bem mais, vamos dizer, verdadeiro, né? E muitos não conseguem nem dizer o nome de Deus. Então, assim, eu acho que é por isso que ele faz esse teste, né? Eles são, vamos dizer assim, são menos levianos quanto a isso. Não é como, eu juro, 2 beijos, não. Eles realmente não usam o santo nome em vão. As forças que operam lá são mais rigorosas contra isso mesmo. Vai depender do nível moral dele. Não. Uma reunião mediúnica tem que ser uma reunião mediúnica séria, porque se for uma reunião mediúnica onde os próprios participantes não são moralizados, aí tem a galhofa, né? É muito comum que o espírito que se apresenta com o nome usurpado recue diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer, afirmo em nome de, pare e trace com raiva riscos sem valor no papel ou quebre o lápis. Se é mais hipócrita, contorna a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, confirmo que digo a verdade, ou então, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos fala e etc. Alguns, entretanto, são menos escrupulosos e juram por tudo o que quiser. Um deles se comunicou a um médium dizendo ser o próprio Deus, e o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse: não sou Deus, mas sou seu filho. És então Jesus? Isto não é provável, pois Jesus é elevado demais para empregar um subterfúgio.
Ousas, não obstante, afirmar em nome de Deus que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Entendeu? A gente é irmão. Deve-se concluir daí que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura. Caso ele o afirme, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa de identidade. Foi bom, gente? Foi, tia. Né? Então, assim, para os nossos colegas estudantes não sentirem tanta falta da tia, eu estou fazendo aqui um make-off dela, tá? E assim a gente finaliza o estudo hoje. Como ela disse, o livro dos médiuns é um dos mais gostosos que tem, né? Porque dá bastante subsídio, tem fatos concretos do que acontece, é bem legal de estudar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E isso ele diz que nessa época dele, século XIX, era muito frequente. E nós, na nossa época, século XXI, é muito mais devido às fake news e à velocidade das comunicações. Isso até me lembrou, como ele diz assim, um todo coletivo. Quando Paulo de Tarso começou as mensagens, o próprio Jesus disse que ia mandar Estevão, que ia transmitir o pensamento dele, mais a miúde, e acompanhar Paulo. Então, assim, não precisa Jesus estar lá, mas é o pensamento de Jesus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos ao nosso Senhor Jesus, mais uma vez, essa oportunidade de nos reunirmos fraternalmente, de estudo, de trabalho. E pedimos a Jesus que nos acompanhe e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.